Fico com um rapaz há 3 anos, ele só me procura para sexo e me sinto mal. Um dia posso ser diferente, uma mulher de valor. Olha só essa pergunta, gente. Claro, você um dia pode ser diferente e ser uma mulher de valor. Só de você ter colocado isso aí na pergunta, dá para perceber que você não se sente assim, né? E, de fato, quando você diz aqui que se sente mal, dá para perceber que você está aceitando aí essa migalha emocional, sabendo que esse rapaz não quer nada com você, né? Você mesmo falou, só procura para... E para você se tornar uma mulher diferente, uma mulher de valor, você precisa mudar. Você precisa ter uma postura diferente da que você está tendo agora. E para haver uma mudança real, ela não pode ser uma mudança que você faça apenas com a força do seu braço. Então, você não falou aqui na pergunta, no seu perfil também não dá para saber se você já recebeu o Senhor, né, como o seu único Salvador, se você já recebeu Jesus, né, e você é uma filha, se você já é uma filha, né, porque a palavra diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus, né. Então, se você ainda é uma criatura e não uma filha, você precisa receber o Senhor Jesus na sua vida para que essa mudança seja real. Se você já recebeu e está tendo essa atitude, né, vivendo essa vida de pecado e recebendo a recompensa, né, que a recompensa tá aí, ó, o rapaz não quer saber de você e você se sente mal, né, e não se sente uma mulher de valor. Então, se você já é cristã, o caminho, então, é o caminho do arrependimento. Você precisa se arrepender, você precisa também procurar a liderança da sua igreja, né, confessar também o seu pecado, tá? Você precisa dar frutos deste arrependimento, no caso, você precisa parar, né, de pecar, parar de fornicar, né, o nome desse pecado, fazer fora da aliança do casamento, tá? E voltar-se para Deus, buscando agora uma nova fase de vida de santidade. Inclusive, o culto ontem na minha igreja falou exatamente sobre isso, sobre andar em espírito. É uma busca diária que você precisa viver ali com Deus, com o Espírito Santo, para que você permaneça em santidade. Quero aproveitar essa pergunta aqui para recomendar que vocês assistam uma live que eu fiz, que foi especial do Dia dos Namorados, com o título Não dê a um namorado os privilégios de um homem casado. Vou colocar aqui o link para vocês assistirem, ok? Como falar para um rapaz que tô afim sem parecer oferecida? Ou não falo e deixo ele perceber? Olha, falar para ele que você está afim, né, que você está interessada, já é ser oferecida, tá? O nome disso, na verdade, é tomar a iniciativa. E a iniciativa deve ser do homem, tá? O homem procura, ele toma a iniciativa, a mulher espera e aceita ou não quando o rapaz chega nela. Agora, você pode dar sinais, né, que você está interessada, e aí sim você não estará sendo oferecida. Então, olhar, né, aceitar um convite. Inclusive, no nosso curso, né, Princesas do Reino, nós teremos uma aula falando também sobre vida sentimental, e eu vou falar com vocês, assim, detalhadamente sobre o livro de Ruth, que é uma passagem bíblica que as pessoas às vezes se respaldam para que a mulher tome a iniciativa. O que não é correto, na verdade, o tomar a iniciativa é uma raiz, né? É algo que vem da raiz do feminismo, tá? Então, não faça isso. Eu, por experiência própria, também vou contar isso lá no curso, né? Das mancadas que eu dei quando eu era feminista e não sabia, e fiz esse tipo de coisa e quebrei a cara. Então, não faça isso. Não tome. Como ter paciência para esperar a pessoa que Deus mandar? Olha, para se ter paciência, é preciso passar por momentos em que a paciência é exigida. A palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos 5, a partir do verso 3, assim, vou ler para vocês aqui, em 2 versões, né, para vocês entenderem bem. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou.
Em outra versão, vai mudar apenas aqui algumas palavrinhas, tá? Vai dizer aqui, ó, que a tribulação produz, né? Em vez de perseverança, vai dizer a paciência. E a paciência produz, né? Aqui no lugar de caráter aprovado, vai dizer experiência, produz experiência. E o caráter aprovado, ou a experiência, produz a confiança, que em outra versão diz a esperança. E a esperança não nos decepciona, que na outra versão está dizendo, não traz confusão, porque Deus derramou o seu amor, né, em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então percebe-se aqui que a paciência ela é produzida pela tribulação. E a paciência também é um fruto do Espírito, né? Em algumas versões, lá em Gálatas 5:22, onde fala do fruto do Espírito, traz também a palavra longanimidade. Então, por aí você já vai vendo o que é, como é que faz para você ter paciência. Mas no final aqui do verso que a gente leu aqui em Romanos, fala que o Senhor mesmo nos, derramou o seu amor, né, através do Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer então para ter perseverança, já que a gente vai ter que passar, né, por tribulações para ter perseverança, paciência, né? A gente precisa ser cheia do Espírito Santo. A gente precisa alimentar o nosso espírito e a gente precisa produzir aí, né, o fruto do espírito, né, que inclui a paciência e inclui também o amor, né? Quando ele fala aqui, ó, que Deus derramou seu amor através do Espírito Santo, porque é fruto do espírito também o amor. Então você só vai de fato ter paciência para esperar a pessoa que Deus mandar. Quando você, passando por tribulações, você não vai confiar, né, em si mesma, na força do seu braço, né? A gente vê que muitas pessoas não têm paciência de esperar e acabam fazendo besteira, se envolvendo com pessoas erradas pela carência. Mas por que isso não vai acontecer com você, né? Eu profetizo em nome de Jesus, quem estiver vendo esse vídeo. Porque você vai buscar a Deus. Porque com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, Ele vai te encher aí de amor, você vai produzir os frutos do Espírito e você vai conseguir passar por esse momento de espera. Conselhos a moças mais novas. Que legal aí a sua pergunta, né? Mostra que você tem interesse em aprender, né? E aqui na palavra de Deus, em Tito 2:4, fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens, isso aqui, olha só, para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Só que aqui, né, está falando assim, nossa, mas eu não sou casada, eu ainda sou solteira. Para nós solteiros, o que nós podemos aproveitar dessa palavra aqui é aplicar alguma dessas coisas já como treinamento na nossa família de origem, tá? Por exemplo, em algumas versões aqui, quando fala dedicadas aos seus lares, algumas versões traz como boas donas de casa, né? Já podemos ser boas donas de casa como uma forma de treinamento na nossa solteirice e amar/servir a nossa família de origem como um treinamento já para quando formos casadas. Amar o marido aqui, como solteiras, é a gente se guardar, se preservar para o nosso futuro marido. Aqui ainda fala, ó, para serem puras, para serem submissas a seus maridos. Se você, por exemplo, não tem uma noção de autoridade, né, com o seu pai, com os homens da sua casa, se você não honra os homens da sua casa, você acha que lá na frente você vai conseguir honrar, né, ser submissa ao seu marido? Então, são coisas que podemos fazer na nossa solteirice. E no final aqui do versículo, fala para que isso, né? Para quê, ó? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, medite aqui nessa passagem, olhe cada detalhe, tá? Para ver o que se aplica a você como uma moça solteira, tá? E busque a Deus, busque ler a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja difamada na sua vida. Aqui, o que está falando, né? Sejam puras, né? Se guarda para o seu marido, então busque pureza, santidade, honre os seus pais, tá? E continue perseverando, esperando no Senhor, que na hora certa as coisas vão acontecer. Mas se prepare antes, né? Se agarre com o Senhor, leia a palavra de Deus e cuide, zele por ela, para que ela não seja difamada através de você, tá bom? Gostaria de saber como você organiza sua rotina e como funciona, né? Como ela funciona. Então, o mais interessante da sua pergunta é que eu estou passando por um momento exatamente de estar sendo provada sobre isso, no sentido de que, né, a gente gosta de planejar, organizar, projetar e cumprir, né, aquilo que a gente projetou. E eu estou numa fase, já tem aí uns 15 a 20 dias, que eu estou aí me recuperando de uma crise de dor na coluna e eu estou simplesmente sem rotina. Eu faço o que Deus me ajuda pela sua graça a fazer.
Então, eu estou sendo provada nessa parte aí, tá? No momento eu não estou com muita rotina, não. Mas eu procuro passar o meu tempo com Deus e fazer aquilo que eu consigo fazer. Não tá dando pra prever, não, o que eu posso fazer. No momento eu tô ficando o máximo de tempo possível deitada, fazendo algumas coisas na casa, sem pegar em vassoura, em rodo, essas coisas, mas fazendo uma comida, colocando uma roupa a lavar, mas bem poucas coisas mesmo, não consigo ficar muito tempo sentada. E meu irmão que está cuidando de tudo aí, né, além de trabalhar, ele ainda tá aí cuidando de mim e da minha mãe. Ontem eu até consegui ir na igreja, fiquei sentada o tempo inteiro, senti sim dor, né? E voltei para casa assim dura, mas dando graças a Deus que eu consegui permanecer no culto até o final, porque a última vez que eu tinha arriscado eu tive que sair na metade do culto. Então, graças a Deus eu consegui ir, mas mesmo assim eu tive que chegar em casa e ficar quieta de novo. Então não tá fácil. Qual a sua altura? Você já foi modelo? A minha altura é 1,70 m, tá? Eu já tentei sim ser modelo quando eu era bem novinha, devia ter uns 19 anos, mas eu desisti bem rápido, tá? Não fiz nenhum trabalho naquela época. Mas em 2019 eu combinei com uma conhecida minha, né? E fiz um trabalho com roupas da loja dela, tá? Inclusive eu queria aproveitar essa pergunta. Se você tem uma loja de moda feminina cristã, né, e você quiser negociar comigo pra gente divulgar, né, a sua loja aqui neste Instagram, eu estou à disposição pra gente negociar. Só já avisando, né, que eu não uso roupas com decote, mostrando a barriga, mostrando as pernas e nem colada demais. Quer trabalhar fora ou cuidar da casa e dos filhos quando casar? Eu desejo ficar em casa, né, cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, e o meu trabalho continuar sendo esse aqui que eu estou fazendo hoje, né? Que é um trabalho com mulheres solteiras, cristãs, vendendo os meus cursos, os meus e-books e criando conteúdo aqui para vocês a partir de casa. Você acredita que Deus pode revelar sobre o nosso futuro casamento através de sonhos? Acreditar, eu acredito sim, tá? Mas eu quero te alertar aqui sobre uma coisa que é muito comum acontecer e que tem a ver com defraudação emocional, mais especificamente sobre a autodefraudação, tá? Que acontece quando uma mulher coloca na cabeça, né, um rapaz e acredita que ele é, né, a pessoa ideal para ela e passa a gostar desse rapaz e fica esperando que ele tome uma atitude. E aí, se é o caso, pode ser que essa pessoa comece a sonhar com esse rapaz, porque na verdade existe no coração dela um desejo de que aconteça um relacionamento entre os dois. Então, um sonho, né, isolado, ou alguns sonhos, mas sendo de uma pessoa que você está se defraudando, ou mesmo uma profecia, né, lançada por alguém, são coisas que a gente precisa ter cuidado e não pode basear, né, a sua escolha, a sua decisão para um casamento, que é algo tão sério, por causa de só disso. Entendeu? Existem outros sinais que você precisa observar. Agora, um sinal de que o rapaz não é a pessoa que vai casar com você é o rapaz não se interessar por você. Ele não toma uma atitude com relação a você, não toma iniciativa, ele não está interessado em você. Então, você pode sonhar o quanto você quiser, ou as pessoas te falarem sonhos, ou te dar alguma, né, profecia, e, na verdade, isso não é de Deus, porque o rapaz não tem interesse, né?